Fala galera, tranquilo? Aqui é o professor José Flávio. A gente vai fazer os exercícios da unidade 1 do livro 3, beleza? Da parte de campo elétrico. Então a gente vai começar pela atividade discursiva, cara. A atividade discursiva ela fala o seguinte, ó. Duas cargas elétricas Q1 é igual a mais 1 microcoulomb e Q2 igual a menos 4 microcoulombs. Estão no vácuo, fixas nos pontos 1 e 2, elas estão fixas aqui a uma distância de 60 centímetros uma da outra, né? Como mostra a figura. Com base nas informações, determine. Vamos lá, letra A. Eu quero saber o seguinte. A intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha reta que une as duas cargas. Então, eu quero saber o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico nesta posição aqui. Quanto é que dá essa medida aqui? Aqui eu vou estar na posição 90 centímetros, tá? Então eu quero saber quem é o vetor campo elétrico resultante no ponto, digamos, P igual a 90 centímetros. Vamos calcular isso? Bora, é rápido. Olha só, primeira coisa a gente tem que entender como é que vai funcionar os vetores campo elétrico, tá? A carga Q1 ela é positiva. As linhas de força do vetor campo elétrico dela são para fora. Então você vai ter um vetor E1 para cá. Beleza? E2, a carga 2, quer dizer, ela é negativa. Então o vetor campo elétrico dela é para dentro. Então para cá também eu vou ter um E2. Resumindo, eles vão se somar. Eu já te disse no desenho qual vai ser a direção e o sentido. Se você olhar, é horizontal a direção e o sentido é em direção a Q2, beleza? Agora vamos calcular quanto dá esse campo elétrico resultante, né? O módulo do campo elétrico resultante, ele vai ser igual que a soma dos campos de cada um. Vai ser igual a E1 mais E2. Beleza? Tranquilão. Vamos lá. Como é que fica isso? Isso aqui vai ser igual. Como é que se calcula campo elétrico? É K vezes o módulo de Q1 sobre D1 ao quadrado mais K vezes o módulo de Q2 sobre D2 ao quadrado. O que é D1? É a distância de Q1 até esse ponto. O que é D2? A distância de Q2 até esse ponto. Como ele é o ponto médio, as distâncias serão iguais. Pô, de 60 até 90 dá 30 centímetros, né? Então aqui vai ser igual. Eles estão no vácuo, o K vai dar 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Como o D1 vai ser igual a D2, eu vou colocar em evidência também, né? Botar o K e o D1 sobre, né, 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. Eu tenho que passar para metro, né? 0,09 é 9 vezes 10 a menos 2. Isso tudo vezes o quê? O módulo de Q1, que é 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6, mais o módulo de Q2, que é 4 vezes 10 a menos 6. Beleza? O 9 morre com 9. 10 a nona dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 a 11, né? 9 menos 2. Então aqui é 10 a 11 vezes o quê? 10 a menos 6. Né? Isso daqui vai dar 5 vezes 10 a menos 6. 10 a 11 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a 5. Isso aqui é igual a 5 vezes 10 a quinta, o quê? Newton por Coulomb, tá?
Essa é a unidade de campo elétrico. Só para relembrar, força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico, tá? Então daqui que eu tiro Newton por Coulomb, né? Se eu jogar a carga para cá, Newton força por Q Coulomb. Essa é a resposta da letra A, beleza? Na letra B, eu vou querer saber o seguinte: qual o ponto à esquerda de Q1 que eu vou ter um campo elétrico nulo? Beleza? Então vamos fazer a letra B. Nesse caso, o que vai acontecer aqui, né? Esses campos, na primeira questão, eles se somaram. Agora, eles vão se subtrair. Por que eles vão se subtrair? Para dar zero, né? Tem que subtrair. Então, eu vou apagar isso daqui, ó. Eu vou ter um ponto à esquerda de Q1, que isso vai dar zero. Vamos ver que ponto é esse? Para dar zero, para começar, quer dizer que os módulos dos vetores campo elétrico são iguais. Só que um vai estar apontando para um lado, o outro para o outro lado. Q1 vai apontar o campo dele para cá e Q2 para cá. Então eu tenho que K vezes módulo de Q1 sobre D1 ao quadrado, que vai ser a distância da carga 1 até o ponto que eu quero, é igual a K vezes módulo de Q2 sobre D2 ao quadrado. Quem é esse D2? É a distância de Q2 até o ponto que eu quero. Olha a jogada, a relação de D1 e D2. D2 é D1, que é essa distância, mais a distância que separa as cargas, que dá o quê? 60 centímetros. Então eu vou substituir agora. Tá? Aqui eu posso cortar o K logo, né, para facilitar a vida. Vai ficar 10 a menos 6 sobre D1 ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 6 sobre o quê? D1 mais 0,6 ao quadrado, né? É a distância D1 mais 60 centímetros. Posso cortar o 10 a menos 6 com 10 a menos 6. O que eu faço aqui, pessoal? Ó, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Olha como é que fica, ó. Vai ficar 1 sobre D1 ao quadrado é igual a 4 sobre D1 mais 0,6 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, quanto é que dá a raiz quadrada de 1? 1. Quanto é que dá a raiz quadrada de D1 ao quadrado? D1. Quanto é que dá a raiz quadrada de 4? 2. Quanto é que dá a raiz quadrada de D1 mais 0,6 ao quadrado? D1 mais 0,6. Aqui eu multiplico cruzado. Vai ficar 2D1 é igual a D1 mais 0,6. Passa esse D1 para cá, 2D1 menos D1, D1. Então eu acho que a distância D1 é igual a 0,6 metros, ou 60 centímetros à esquerda de Q1. Que ponto é esse? É a origem, pessoal. Então, esse é o ponto, digamos aqui, x igual a 0. Essa é a resposta da letra B. Agora vamos fazer o Z em sala. Vamos lá. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Apagar isso aqui rapidinho. Coisa rápida. Pronto.
em sala 1. Exercício 1 em sala, ele fala o seguinte, ó. Calma aí. Tá. Duas cargas elétricas pontiformes Qzão e Qzinho. Então aqui eu tenho Qzão positivo e aqui eu tenho Qzinho negativo. Duas cargas pontiformes Qzão e Qzinho, sendo Qzão positivo e Qzinho negativas, são mantidas a uma certa distância uma da outra conforme a figura. A força elétrica F que a carga negativa Qzinho sofre e o campo elétrico E presente no ponto onde ela está fixada, estão corretamente representados por... Então eu quero saber qual é o campo elétrico, o vetor campo elétrico em cima de Qzinho, e eu quero saber qual é o sentido e direção da força elétrica sobre Qzinho. Primeira coisa, Qzão e Qzinho são cargas o quê? Opostas. Cargas opostas se atraem. O que acontece? Aqui você vai ter Qzão puxando Qzinho. Eu vou ter uma força F para cá. Horizontal e no sentido de Qzão, da posição de Qzão. No ponto onde Qzinho está, o que vai ser esse campo elétrico? Repara, a carga positiva, as linhas de força de campo elétrico dela são para fora. Então, na posição de Qzinho, eu vou ter um vetor campo elétrico para cá. Beleza, pessoal? Então, tendo isso daqui, a única opção que me diz isso é a letra B de bola. Então, resposta B de bola. Número 2. A número 2, ela fala o seguinte, ó. Deixa eu descer aqui. Em uma atividade de eletrostática são dispostas 4 cargas pontuais de mesmo módulo nos vértices de um quadrado. As cargas estão dispostas em ordem cíclica, seguindo o perímetro a partir de qualquer vértice. A situação em que o valor do campo elétrico no centro do quadrado não será nulo é... Então eu tenho o seguinte, imagina um quadrado. Esses são os 4 vértices do quadrado e aqui no meio eu tenho o ponto central. Eu quero saber em qual situação o vetor campo elétrico não é nulo aqui. Aí ele me dá 4 opções. Qual é a jogada que você tem que ter? Você tem que pensar nas cargas que estão em vértices opostos. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada na letra A. A letra A eu tenho no vértice, eu vou chamar esse cara aqui de vértice 1, positivo. E eu vou seguir isso daqui, tá? Esse sentido aqui. No vértice 2, eu vou ter uma carga negativa. Nesse vértice aqui, que é o vértice 3, eu vou ter uma carga positiva. E no vértice 4, eu vou ter uma carga negativa. Então agora eu quero ver como é que vai ficar. Lembra que eu te falei? Vértices opostos, esse cara com esse cara? Então, esse com esse. Vamos dar uma olhada? Repara que essas cargas têm mesmo sinal. Cargas positivas, o vetor campo elétrico é para fora. Então aqui, ó, eu vou ter um E1 e aqui eu vou ter um E3 no caso. Eles se matam, por quê? Essas cargas têm mesmo sinal, essas cargas têm mesmo módulo, essas cargas estão à mesma distância desse ponto. Não dá. E essas duas aqui? Também. Por quê? Negativa, o vetor é para dentro. Então aqui eu tenho um E4 e aqui eu tenho um E2. Entenderam a ideia? Então das opções a gente vai ter qual que não vai acontecer isso. Vamos dar uma olhada na letra C? Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Rapidinho. Vamos lá. Na letra C, ele fala o seguinte, ó,
que Q1 é positivo, esse cara aqui é positivo, Q2 é positivo também, então aqui é positivo, que Q3 é negativo, aqui é negativo, e Q4 também é negativo. Tá? Eu estou chamando de Q1, Q2, Q3, Q4, beleza? Então tá, vamos ver essa situação da diagonal. Esse é positivo, ele vai ser para fora. Aqui eu tenho um E1. Só que esse cara é negativo, ele é para dentro. Então ele também vai ser para cá. Eu vou ter aqui ó, um E3. Eles se somam. Aqui eu tenho um vetor para dentro, porque ele é negativo. Esse cara aqui é o E4. E o E2, né, o campo elétrico da carga 2, ele é para fora. Então ele vai estar aqui também, ó. E2. Eles não se anulam. O que vai acontecer aqui? O resultante vai ser para baixo. O campo elétrico resultante, ele é para cá. Beleza? Então a resposta número 2, letra C de casa. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, questão 3. Questão 3, vamos embora. A gente vai ter o seguinte, vamos ler aqui o enunciado. As cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão nos pontos A e B. Então aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B, aqui eu tenho Q1, aqui eu tenho Q2. E aqui, né, mais ou menos nessa posição, eu tenho ponto P. A distância de A até P é de 20 centímetros. E a distância de A até B é de 1 metro. Tá? Deixa eu subir aqui. Aí vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de... Repara, Q1 é quanto? 20 microcoulombs. E Q2 é igual a 64 microcoulombs. Só que os dois são positivos, os dois são para fora. Então aqui eu vou ter um E2, né? Essa carga vai gerar um campo apontando para cá, e um E1 para cá. Elas vão se subtrair. Esse campo resultante, o módulo dele, vai ser igual ao quê? E1 menos E2. Tá? Então vamos calcular isso. Como é que fica? E1 menos E2. Vai ser K, as cargas estão no vácuo, né? Vezes o módulo de Q1, 20 vezes 10 a menos 6, sobre a distância de Q1 até P, 20 centímetros, 0,2 metros. 0,2 ao quadrado, mais K, mais não, menos, eu estou subtraindo, menos K vezes Q2, que é 64 microcúbios, né, vezes 10 a menos 6, sobre o quê? 1, né, 100 metros menos 20 centímetros, 100 metros, 100 centímetros, vai dar 80 centímetros, 0,8 metros. 0,8 ao quadrado. Então tá, vamos calcular isso, né? Bem, aqui vai ficar o seguinte, ó. Repara que eu já coloquei o K assim como K, depois eu posso colocar o valor agora. Vai ficar 9 vezes 10 a nona, né? Aqui
entre parênteses, botei ele em evidência, vai ficar 20 vezes 10 a menos 6 sobre 0,2 ao quadrado vai dar 0,04, ou 4 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 10 a menos 2. Isso tudo menos o quê? 64 vezes 10 a menos 6 sobre o quê? 0,8 ao quadrado vai dar 64 vezes 10 a menos 2. Aí aqui eu fecho. Tá? O que eu posso fazer aqui para melhorar a situação? Bem, quanto é que dá 20 por 4? 20 dividido por 4 vai dar 5. Quanto é que dá 10 a menos 6 com 10 a menos 4? Vai dar menos 6 menos menos 2, menos 6 mais 2, menos 4. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 4, tá? E aqui, 64 morre com 64, vai dar 10 a menos 4. Então, como é que fica isso? 9 vezes 10 a nona, vezes, aqui, 5 vezes 10 a menos 4, menos 10 a menos 4. Quanto é que dá 5 vezes 10 a menos 4, menos 10 a menos 4? Vai dar 4 vezes 10 a menos 4. Quanto é que dá 4 vezes 10 a menos 4 vezes 9 vezes 10 a nona? 4 vezes 9 vai dar 36. Quanto é que dá 10 a nona vezes 10 a menos 4? Tu está multiplicando, né? Vai somar 9 menos 4, mais menos 4, vai dar 9 menos 4, vai dar 5. Vezes 10 a quinta. 10 a quinta o quê? Newton por Coulomb. Vamos ver aqui. Calma aí. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou em notação. Colocando isso aqui em notação, fica 3,6 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Isso dá letra B de bola. Resposta letra B. Beleza, pessoal? Vamos lá. Questão 4 agora. Vou apagar isso tudo. Isso aí não é um trabalhinho. Vamos lá. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vou apagar aqui. Ficar bonitinho, né? O quadro apagadinho, direitinho. Deixa eu ver aqui. Questão 4. Questão 4. Questão 4 fala o seguinte, ó. Imediatamente antes de um relâmpago, uma nuvem tem em seu topo predominância de moléculas com cargas elétricas positivas, enquanto sua base é carregada negativamente. Considere um modelo simplificado que trata cada uma dessas distribuições como planos de carga. Então eu vou ter dois planos aqui, ó. Né? Planos de carga paralelos e com distribuição uniforme. Sobre o vetor campo elétrico gerado por essas cargas em um ponto entre o topo e a base, é correto afirmar que... Então, para começar, esse plano aqui de cima, ele vai ter predominância de cargas positivas. Então, aqui é positivo. E o de baixo, negativo. Então, em um ponto aqui, por exemplo, como é que vai ser o campo elétrico? Lembrar, né? Cargas positivas geram campos elétricos com vetores para fora. Cargas negativas geram vetores campo elétrico para dentro. Então, aqui eu vou ter um vetor
saindo, né, desse plano aqui, e ele indo em direção a esse, porque o vetor não é para dentro, então aqui eu vou ter um vetor para cá, ó. Esse é o meu vetor campo elétrico. Ele é vertical e para baixo. Vertical, sentido de cima para baixo. Isso dá letra B de bola. É só você pensar num raio, tá? Aí a questão 5. Na questão 5 a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter 4 figuras. Vamos lá. A gente tem uma aqui. Assim, né? Você tem vetores aqui subindo. E aqui você tem mais vetores, uma concentração maior. Isso aqui é a figura 1, tá? Aqui na figura 2, a gente vai ter o quê? Um ponto aqui e outro aqui. E os vetores nessa direção aqui. Figura 3, a gente vai ter o seguinte. 2 pontos. E na figura 4, tá. Desenhei no livro de vocês, vai estar mais bonitinho. Aí ele fala o seguinte aqui embaixo, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo na ordem que aparece. Nas figuras, nananã, as cargas são de mesmo sinal. Se você olhar os 4 desenhos, 1, 2, 3 e 4, cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Elas se afastam uma da outra. Elas não se puxam, digamos assim. E as únicas opções que você tem que elas se repelem, 1 e 4. Repara que na 2 e na 3, elas se conectam, né? Elas se ligam. Aqui não tem ligação. Elas meio que se empurram, né? Então a primeira parte seria 1 e 4. As cargas de mesmo sinal, né? E nas figuras, nananã, as cargas têm magnitudes diferentes. Quais cargas têm magnitudes diferentes? Como é que eu sei isso? Você vê pelas linhas de campo. As cargas que têm mais linhas concentradas, muitas linhas, elas têm magnitude maior do que aquelas que têm menos linhas. Se você olhar a figura 1, olha só essa carga aqui, olha quantas linhas ela tem. A figura 2 tem essa carga aqui tem menos. Então essa carga tem uma magnitude maior que essa. E aqui, olha na 2 aqui, essa carga, quantas linhas tem aqui? E olha essa daqui. Então aqui eu tenho 1 e 4, mesmo sinal, e 1 e 2, magnitudes diferentes. Isso dá letra A, beleza? Agora, questão 6 e saideira, pessoal. Vamos lá.
Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Tá acabando. Deixa eu apagar aqui. Questão 6. Questão 6 é o seguinte, ó. Uma pequena esfera de peso. Então aqui eu tenho uma esfera, o peso dela é igual a 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3 newtons. E carga elétrica Q igual a 10 vezes 10 a menos 6, ou 10 microcoulombs, né? 10 microcoulombs. Encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda. Então aqui eu tenho uma carga, né? Que está suspensa por um fio de seda. Isolante elétrico e de massa desprezível. Então a massa do fio não interessa. A esfera está no interior de um campo elétrico uniforme de 300 newton por coulomb, orientado na vertical e para baixo. Então aqui eu tenho um campo elétrico para baixo, tá? Considerando que a carga da esfera inicialmente positiva e posteriormente negativa, as forças de tração no fio, respectivamente, são... Então, vamos ver caso a caso. Na situação 1, a carga é positiva. Na situação 2, a carga é negativa. Então, vou separar aqui, ó. Situação 1. Vamos lá. Na situação 1, a gente tem o seguinte, ó. Você vai ter a carga aqui. Ela é positiva. Ela está a favor do campo. Então, a força elétrica é para baixo. Peso é sempre para baixo. Então, para cá eu tenho peso também. E o que eu vou ter para cima? Eu vou ter a tração. Então, como é que fica aqui? Tração é igual a peso mais força elétrica. Vamos calcular essa tração? O peso a gente já tem, só falta calcular a força elétrica. Beleza? Como é que se calcula a força elétrica? É carga vezes o campo. Então aqui eu vou ter que F é igual a Q vezes E, sendo que Q é 10 micro e E é 300. Então vai ser 10 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3.000 vezes 10 a menos 6, vai dar 3 vezes 10 a menos 3 newton. Essa é a força elétrica. Somando com o peso, isso vai dar o quê? 6 mais 3, 9. Então, na situação 1, a gente tem que a tração T é igual a 9 vezes 10 a menos 3 newton. E na situação 2? Na situação 2, a carga é negativa. Se ela é negativa, a gente vai ter o seguinte, ó. Tem aqui a carga, a tração é para cima, o peso é para baixo e a força elétrica é contrária ao campo, ou seja, ela é para cima também. Tá? Então, como é que vai ficar a equação aqui? Vai ficar peso é igual a força elétrica mais a tração. Para calcular a tração, eu tenho que subtrair do peso a força elétrica. Bem, então o que vai ser o F aqui? F é igual a menos 10 vezes 10 a menos 6 vezes 300. Então isso daqui vai dar menos 3 vezes 10 a menos 3 newton. É só subtrair, né? 6 menos 3, a tração vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 newton. Então aqui
A primeira deu 9 e a segunda deu 3. Isso dá a letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha por aqui. Um abraço, tamo junto. Valeu!